Olá, professores e demais ouvintes. Meu nome é Felipe dos Reis Bueno e venho por meio deste apresentar meu trabalho de conclusão do curso. O título do trabalho é O dimensionamento de um trocador de calor de 3 seções, tipo tubo aletado, e a avaliação de sua eficiência na instalação de um equipamento de pavimentação. Os tópicos abordados nessa apresentação são os seguintes: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão e referencial bibliográfico. Introdução. O trabalho proposto é referente ao equipamento de pavimentação, mostrado na figura 1. Este equipamento é responsável por aplicar a massa asfáltica, estando esta aproximadamente 160 graus Celsius. O equipamento conta com um motor turbodiesel e um conjunto de bombas e componentes hidráulicos para o seu funcionamento. Na figura 2 é mostrada a configuração do trocador, sendo este dividido em 3 módulos montados em conjunto. O primeiro módulo, em vermelho, é referente ao óleo hidráulico, o segundo, em amarelo, é referente ao líquido de arrefecimento do motor, e o terceiro módulo, em azul, é referente ao ar do intercooler do motor. Também são mostrados pelas flechas as direções dos escoamentos dos fluidos. Na vista lateral, é possível ver o escoamento do ar externo, que ocorre de forma cruzada e forçada através do trocador de calor. Também são mostrados na figura 2 as dimensões totais admissíveis para este projeto. Objetivos. O objetivo desse trabalho é encontrar a configuração adequada de trocador de calor que atenda aos requisitos técnicos e físicos de troca de calor para os 3 sistemas envolvidos em um equipamento pesado de pavimentação. Quanto aos objetivos específicos desse trabalho: as dimensões máximas disponíveis do trocador de calor, a construção física proposta por este projeto, a avaliação do trocador levando em consideração a troca térmica e a queda de pressão, e a aplicação do protótipo e sua eficiência na instalação. Para determinarmos um procedimento de cálculo adequado a este trabalho, organizou-se o fluxograma da figura 3. Inicialmente determinou-se as características físicas do trocador, seguido da especificação do problema e propriedades físicas dos fluidos. Com o procedimento definido, chegou-se a soluções opcionais, sendo estas avaliadas através de critérios de avaliação, formando o nosso procedimento de avaliação. Com o procedimento executado, chegou-se então à solução ideal deste trabalho. Para as características físicas deste projeto, determinou-se inicialmente o tipo de construção a ser utilizada. Escolheu-se tubo aletado por questões de custo, peso e fabricação. O material adotado foi o alumínio, visto sua boa condutividade térmica, como é mostrado na figura 4, para as faixas de temperatura desse projeto. Também, devido ao seu reduzido custo e peso comparado às outras opções. As dimensões máximas admissíveis para este projeto também são mostradas na tabela 1. Especificações do problema. As especificações do problema têm por objetivo facilitar a metodologia de cálculo. Para este projeto, algumas especificações foram adotadas. Não ocorrer mudança de fase dos fluidos, o escoamento é plenamente desenvolvido, as perdas cinéticas e potenciais são desprezadas. A figura 5 mostra as etapas do fluxo de calor adotadas, sendo estas: a convecção interna ao tubo, a condução na parede e a convecção externa. Perdas de calor por outros meios são desprezadas. As temperaturas iniciais dos fluidos foram estipuladas e a temperatura ambiente considerada no projeto é a LAT, sendo esta a máxima temperatura ambiente admissível ao funcionamento do motor diesel. Segundo o fabricante do motor, é indicado o uso dessa temperatura crítica no dimensionamento do trocador de calor do mesmo. As vazões dos fluidos são estipuladas conforme o projeto do motor e o projeto hidráulico. As propriedades físicas para o trabalho foram analisadas a temperatura média para cada fluido, a pressão de aproximadamente 1 bar. Para o líquido de arrefecimento foi considerada a média das propriedades para uma mistura de 50% entre água e etilenglicol, como é usual do equipamento. As temperaturas, propriedades e vazões para cada fluido são mostradas na tabela 2. Levando-se em consideração as especificações citadas nos slides anteriores, o procedimento adotado nesse trabalho será o LMTD, ou método da temperatura média logarítmica, mostrado na equação 1. O objetivo será determinarmos os demais fatores desta equação para encontrarmos ao final a área total necessária para atender ao projeto desse trocador. Utilizando-se da equação 2, da taxa de transferência de calor, para os fluidos quente e frio, foram determinadas as taxas de transferências de calor para cada módulo e a vazão necessária para o ar externo,
conforme mostrado na tabela 3. Especialmente para o módulo do óleo hidráulico, realizou-se também o cálculo da carga térmica dissipada pelo tanque de reservatório, com o objetivo de avaliar a necessidade do trocador de calor, que é mostrado na figura 6 e também através da equação 3. Para a média logarítmica das temperaturas, utilizou-se a equação 4, com base nas temperaturas de entrada e saída dos fluidos quente e frio, como é mostrado na figura 7. Como nosso projeto trata de escoamento cruzado e sem mistura de fluidos, necessitou-se encontrar o fator de correção para o equacionamento da média logarítmica das temperaturas, através da figura 8. Os resultados são mostrados na tabela 4. Para a configuração dos tubos e aletas, foram determinados os parâmetros mostrados na tabela 5, na qual nós temos diâmetro interno, diâmetro externo, diâmetro das aletas, espessura de aletas e o distanciamento entre os tubos longitudinal e transversal, e a relação entre área aletada e área total. A figura 8 mostra a montagem dos tubos conforme os dimensionais selecionados. Com o objetivo de calcular a eficiência da superfície aletada, se fez necessário o cálculo da eficiência superficial global. Com o auxílio do gráfico da figura 9 e do dimensional das aletas adotadas. Os resultados são mostrados na tabela 6. Para determinar os coeficientes de convecção necessários ao cálculo do coeficiente global de transferência de calor, inicialmente determinou-se as velocidades máximas dos escoamentos. Para isso, estipulou-se a área frontal total do trocador, com base nas dimensões totais estipuladas anteriormente. Com as velocidades calculadas, calculou-se o número de Reynolds, Prandtl e Nusselt. Para o número de Nusselt, utilizou-se equacionamentos específicos para cada fluido. Para o escoamento de ar externo, utilizou-se a correlação de Zhukauskas. Para o escoamento interno de óleo hidráulico, utilizou-se a correlação de Gnielinski. E para o escoamento interno do líquido de arrefecimento e do ar do intercooler, utilizou-se a correlação de Ditus-Boyter. Com os números de Nusselt determinados, foram encontrados os coeficientes de convecção mostrados na tabela 7. Através da equação 5, foi determinado o coeficiente global de transferência de calor para cada módulo. Considerou-se o fator de incrustação externo e desconsiderou-se o fator de incrustação interno. Os resultados são mostrados na tabela 8. Com base nos demais fatores encontrados, determinou-se a área total necessária para atender a troca térmica em cada módulo. A partir da área total de um tubo aletado, foi possível determinar a quantidade de tubos necessários, mostrados na tabela 9. Para o óleo hidráulico, foram 16 tubos. Para o líquido de arrefecimento, 13 tubos. E para o intercooler, 6 tubos. Avaliação. Para avaliar os resultados obtidos e determinar a solução ideal, foram considerados os seguintes fatores: a avaliação da troca térmica ser suficiente, a avaliação da velocidade dos escoamentos conforme a figura 10, a avaliação das quedas de pressões conforme a tabela 10, a avaliação dimensional a partir da configuração dos tubos aletados, a avaliação da potência necessária a este projeto para a hélice, considerando-se a vazão de ar externo necessária, assim como a perda de carga externa ao escoamento através dos módulos, resultando em uma potência aproximada de 14 kW. Para o teste do protótipo, instalou-se o protótipo do trocador de calor em um equipamento e o teste foi realizado no pátio da empresa. A rotação do motor durante o período de teste foi de 2.200 RPM fixados. As vazões internas foram estipuladas conforme o projeto, o funcionamento das funções hidráulicas era parcial, a temperatura ambiente era de 29 graus Celsius e o tempo de teste foi de 3 horas. Os equipamentos utilizados foram uma câmera termográfica modelo Testo 885 e um anemômetro modelo Testo 512. Os dois são mostrados na figura 11. Para as medições realizadas, utilizou-se inicialmente a câmera termográfica, conforme a figura 10. As medições foram distribuídas de 1 até 6. Os resultados são mostrados na tabela 11. Para o módulo do intercooler, a temperatura do ar na entrada do módulo foi de T1 igual a 176 graus Celsius e na saída de 44,5 graus Celsius. Para o módulo do fluido de arrefecimento, a temperatura de entrada foi em T3 igual a 87 graus Celsius e na saída 82,5 graus Celsius. Para o óleo hidráulico, a temperatura de saída foi de
T5 igual 55,5 graus Celsius e entrada de 60 graus Celsius. Também são mostrados os sentidos dos escoamentos dos fluidos através das flechas brancas da figura. Utilizando-se do mesmo equacionamento e metodologia do trabalho teórico, foi realizado o cálculo da potência térmica para cada módulo, conforme é mostrado na tabela 12. Para o módulo do óleo hidráulico, a potência testada foi de 33,3 kW. Para o fluido de arrefecimento, a potência foi de 53,5 kW. E para o intercooler, a potência foi de 22,08 kW. Realizou-se também a medição da vazão do ar externo com o anemômetro, medindo-se 5,92 kg por segundo. Comparativo de resultados entre dimensional e medições. Quanto aos resultados encontrados, podemos compará-los conforme mostrado na tabela 13. Nela podemos ver a primeira coluna, a potência calculada, a potência testada na segunda coluna, a diferença entre o calculado e testado na terceira coluna e na quarta coluna, o coeficiente de segurança encontrado, levando-se em consideração o projeto e as medições realizadas. Também é mostrado na coluna 3 a porcentagem de diferença entre a potência calculada e testada, que para o óleo hidráulico foi de 12,4%, para o líquido de arrefecimento foi de 8,6% e para o intercooler de apenas 3,7%. Comparativo dos resultados: dimensionamento versus medições. A construção física do trocador se mostrou adequada e robusta para a aplicação. As dimensões totais finais ficaram dentro das dimensões especificadas como máximas. As temperaturas de funcionamento do sistema se mostraram adequadas e longe das faixas de operação máximas de cada sistema. Durante os testes, apresentamos uma temperatura ambiente menor do que a utilizada no projeto, assim como uma vazão de ar externo ligeiramente maior que a projetada, o que provavelmente tenha favorecido os resultados dos testes experimentais. Os coeficientes de segurança com relação ao projeto foram de 1,12, 1,08 e 1,03 para o módulo do óleo hidráulico, do líquido de arrefecimento e do intercooler do motor, respectivamente, o que nos mostra que o dimensionamento se mostrou adequado e muito próximo dos resultados encontrados nas medições. Sugestões para trabalhos futuros. A primeira sugestão seria realizarmos os mesmos testes em campo, com as condições de operações normais do equipamento. Como no caso desse experimento, o equipamento não estava em suas condições de operação com o uso de 100% das funções hidráulicas. Um segundo teste seria realizar a instrumentação completa de todo o sistema, medindo-se vazões, pressões e temperaturas, juntamente com incerteza das medições associadas, cujo objetivo foge do escopo desse trabalho. Aqui segue o referencial bibliográfico e agradeço pela atenção de todos. Obrigado.